12 sinais claros de que a profecia bíblica está se cumprindo e você não está preparado. A profecia bíblica não está vindo. Ela já começou. Não será anunciada por manchetes de jornais, mas por sinais espirituais que poucos conseguem discernir. Muitos esperam por trovões no céu, mas ignoram o silêncio que já tomou conta da terra. Este vídeo não é um convite para o medo. É um chamado urgente à vigilância. Você vai perceber ao longo dos próximos minutos que as Escrituras não apenas revelam o que está por vir, elas expõem com precisão desconcertante o que já está acontecendo, enquanto multidões seguem como nos dias de Noé, comendo, bebendo, construindo, celebrando, distraídas. Os sinais proféticos não dependem da sua crença para se cumprirem. Eles são fatos espirituais, firmados na eternidade. E justamente por isso, são ignorados por quem vive preso apenas ao visível. O mundo espiritual está em movimento. A história está sendo empurrada por mãos invisíveis para um ponto sem retorno. E muitos estão dormindo profundamente, embriagados pela normalidade. Este vídeo não vai te entreter, ele vai te confrontar, porque há uma urgência real, uma urgência que não aparece no relógio, mas na alma. Você verá 12 sinais, claros, bíblicos, atuais, que não apenas indicam o cumprimento das profecias. Eles revelam o quanto a nossa geração se afastou da verdade. E talvez o quanto você mesmo está espiritualmente despreparado. Se a palavra de Deus for apenas um conteúdo para você, nada vai mudar. Mas se você permitir que essa mensagem encontre o seu coração, algo vai romper e o Espírito pode te despertar. Porque o que está em jogo aqui não é o conhecimento profético, é a salvação da sua alma. Este é o momento de discernir, de reconhecer, de reagir, porque a porta da graça ainda está aberta, mas não por muito tempo. O silêncio de Deus como juízo. O céu continua azul, o sol ainda nasce, a rotina segue, mas espiritualmente há um silêncio que grita, e esse silêncio não é paz, é juízo. Muitos confundem a ausência de barulho com a aprovação de Deus. Pensam, se nada de ruim está acontecendo, então tudo está bem. Mas nas Escrituras, o silêncio de Deus nem sempre é descanso. Às vezes é resposta. E essa resposta nem sempre vem em forma de palavras. Vem em forma de ausência. Quando o homem endurece o coração, Deus silencia. E esse silêncio é um sinal, um alerta, um limite. No Antigo Testamento, Israel continuava com sacrifícios, festas e louvores, mas o céu já estava em silêncio. Eles cantavam, dançavam, celebravam, e Deus já havia se retirado. Quando a palavra para de confrontar e começa apenas a entreter, esse é o primeiro estágio do silêncio divino. Quando o culto se adapta à carne e não mais ao espírito, o céu para de responder. E quando a alma se acostuma com essa ausência, ela corre o risco de pensar que Deus ainda está presente, quando, na verdade, Ele já está julgando. Segundo o contexto original de Lamentações, o silêncio de Deus não era a ausência de poder, mas um tipo de sentença contra a insensibilidade espiritual. Em vez de trovões, Ele se calou. Em vez de castigo imediato, Ele se retirou. E a ausência da glória é mais devastadora do que qualquer guerra. Hoje, vivemos um tempo semelhante. Há igrejas cheias, mas céus fechados. Há barulho, mas não há voz. Muitos pregam, poucos escutam. Muitos oram, mas poucos se arrependem. A geração que pede revelação sem santidade está flertando com o silêncio que antecede o juízo. O maior perigo não é quando Deus fala e o homem ignora. É quando Deus para de falar, porque o homem já não escuta mais. Você sente a presença dele? Ou só sente o movimento da religião? Você ainda treme diante da palavra, ou apenas ouve por hábito?
Esse silêncio pode estar falando mais alto do que você imagina. E talvez, neste exato momento, seja a sua chance de ouvir antes que ele decida não responder mais. A glorificação da dúvida como nova fé. Questionar virou virtude. Duvidar virou sinal de maturidade. Crer com firmeza foi rotulado como ingenuidade. Em nome da liberdade de pensamento, muitos têm exaltado a dúvida como se fosse um novo tipo de fé. Mas não é. Estamos diante de uma inversão profética silenciosa. O que antes era visto como fraqueza espiritual, agora é tratado como iluminação. Pastores, teólogos e influenciadores cristãos usam palavras sofisticadas para diluir verdades absolutas. Não negam diretamente a Escritura, mas relativizam com sutilezas. Dizem, depende da interpretação. O texto está desatualizado. Isso era só para aquela época. Essa glorificação da dúvida cumpre uma profecia antiga, a de que nos últimos dias muitos se desviariam da fé, dando ouvidos a ensinos que massageiam o ego, mas distorcem o evangelho. A dúvida que leva à busca pode ser saudável, mas a dúvida que se acomoda, que se torna estilo de vida, é corrosiva. Ela se instala como uma névoa sobre a mente. Não nega Deus diretamente, mas o transforma em conceito. Não rejeita a Bíblia abertamente, mas a reinterpreta até que perca sua autoridade. Assim, a fé se torna filosofia. A cruz vira metáfora. O inferno é tratado como invenção medieval. O arrependimento é trocado por autoaceitação. No contexto histórico da igreja primitiva, muitos hereges começaram suas doutrinas questionando apenas um ponto da fé, até desmontarem todo o alicerce. É assim que o erro nasce, não em rebeldia explícita, mas em pequenas permissões. Primeiro se duvida da literalidade, depois da moralidade, por fim, da divindade. Hoje, essa tendência está em todos os lugares. Sermões que começam com "Você já parou para pensar se isso faz sentido?" podem parecer profundos, mas muitas vezes são armadilhas disfarçadas. Nem toda dúvida é inocente. Algumas são sementes de incredulidade com aparência de sabedoria. A fé bíblica não é cega. Ela é fundamentada na revelação. Não exige ausência de perguntas, mas exige humildade para aceitar que Deus não responde a todas da forma que queremos. A verdadeira fé crê mesmo quando não entende, obedece mesmo quando não sente, e se firma não nas emoções humanas, mas na rocha que não se abala. Você duvida de quê? Porque dependendo da sua resposta, não é só uma ideia que está em risco, é a sua eternidade. A rebelião invisível nas orações. A oração sempre foi o ponto de encontro entre o homem e Deus, mas hoje, para muitos, ela se tornou o palco da vontade humana. O altar virou tribunal e Deus, o réu. A geração que deveria se ajoelhar para ouvir está exigindo para receber. É a rebelião invisível das orações. Há pedidos que não são errados nas palavras, mas são corrompidos pela intenção. Muitos dobram os joelhos não para se render, mas para negociar. Dizem, seja feita a tua vontade, mas no coração acrescentam, contanto que seja igual à minha. E quando Deus não responde, interpretam o silêncio como abandono e não como correção. A oração perdeu o temor porque muitos esqueceram que falar com Deus é se colocar diante de um rei, não diante de um servo. Segundo o significado original da palavra oração no hebraico, tefilá, orar é alinhar o coração com o coração de Deus, não tentar mover o trono ao sabor das emoções humanas. No entanto, o mundo moderno transformou o relacionamento em resultado. Oração virou ferramenta de realização, não de santificação. Por isso, há tantas palavras e tão pouca presença. Há muita fala, mas pouca entrega. No Antigo Testamento, os profetas alertavam: este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essa é a rebelião sutil.
Aqui se expressa com devoção exterior, mas carrega resistência interior. Aqui diz Senhor, mas vive como dono do próprio caminho. A oração que não se submete é, na essência, uma forma de idolatria. O culto à própria vontade. Quando a oração deixa de ser confissão e passa a ser cobrança, o relacionamento morre. O céu não responde porque não há comunhão. Deus não está rejeitando pessoas, está rejeitando motivações. Ele não é contra o pedido, mas contra o orgulho que tenta manipular o milagre. O verdadeiro orante é aquele que entra no secreto não para mudar o plano de Deus, mas para ser transformado por Ele. Você ainda ora para se alinhar ao céu ou para convencer o céu a se alinhar a você? Porque o tom da sua oração revela quem está no trono do seu coração. A verdade diluída no amor genérico. Amor. A palavra mais usada nos púlpitos modernos. A mensagem mais citada nas redes sociais cristãs. O argumento preferido para justificar escolhas, validar comportamentos e até silenciar alertas proféticos. Mas o amor, quando diluído da verdade, deixa de ser amor e se torna conivência. Vivemos uma geração que transformou o amor em desculpa, que repele qualquer confronto com a frase Deus é amor. Sim, Ele é. Mas esse amor não anula a sua santidade, nem suspende sua justiça. Amor sem verdade é afeto sem direção. E verdade sem amor é dureza sem compaixão. Mas o Evangelho é os dois, inseparáveis, indivisíveis, cruciformes. Jesus nunca usou o amor como argumento para aliviar o peso da cruz. Ele olhava para o pecador com misericórdia, mas dizia, vai e não peques mais. Ele curava com compaixão, mas confrontava com autoridade, porque o amor que vem de Deus não anestesia o pecado, ele revela e redime. Mas o amor que muitos pregam hoje não transforma. Ele apenas abraça, afaga e acomoda. É um amor sentimental, sem santidade. Um amor horizontal, sem verticalidade. Segundo o contexto cultural da igreja primitiva, os primeiros cristãos sabiam que amar era carregar a verdade até as últimas consequências. Eles perdiam tudo por amor a Cristo. Não adaptavam a verdade por medo de perder seguidores. Hoje, muitas comunidades estão cheias de afeto, mas vazias de arrependimento. Chamam o confronto de julgamento, chamam a verdade de opressão e transformam o altar em lugar de aprovação emocional e não de transformação espiritual. Esse amor genérico que tudo aceita e nada corrige é terreno fértil para o engano profetizado nas Escrituras. É o tipo de amor que prepara o mundo para o anticristo, simpático, carismático, mas completamente divorciado da verdade que liberta. Se o seu amor não conduz ao arrependimento, ele não é bíblico. Se o seu amor ignora o pecado para manter o relacionamento, ele não é divino, é humano, frágil e perigosamente enganoso. Você ama como Cristo ou como o mundo espera que você ame? Porque o amor verdadeiro nunca foge da verdade. Ele sangra se necessário, mas não negocia a cruz. A ascensão dos líderes sem altar. Eles falam com eloquência, têm milhões de seguidores, suas palavras emocionam, suas postagens viralizam, seus eventos lotam. Mas diante do céu, falta-lhes algo que não pode ser produzido com luzes ou marketing. Altar. A ascensão de líderes sem altar é um dos sinais mais sutis e perigosos da nossa geração. São vozes que se multiplicam, mas que não ecoam do secreto. São influências que crescem sem raízes, ministérios que encantam sem quebrantar, mensagens que motivam sem santificar. Eles falam de Deus, mas raramente falam com Deus. E isso não é só um problema de espiritualidade pessoal. É um sintoma profético de uma geração que trocou unção por performance, presença por visibilidade, arrependimento por carisma. Na cultura do Antigo Testamento, ninguém subia ao serviço sacerdotal sem antes passar pelo altar. O altar era lugar de morte, renúncia,
sangue, entrega. Mas hoje, muitos querem o microfone sem passar pelo fogo. Querem liderar sem se render. Querem falar de cima de plataformas construídas pela própria força, não pela dependência. E isso cria um ciclo viciado. Líderes sem altar formam discípulos sem raiz. Igrejas cheias, mas corações vazios. Comunidades emocionadas, mas não consagradas. A consequência? Um povo que conhece a voz dos homens, mas não reconhece a voz de Deus. Um povo que se move por frases de impacto, mas que não suporta doutrina sólida. Um povo que busca líderes inspiradores e não pastores com lágrimas nos olhos e joelhos no chão. Segundo o padrão do Novo Testamento, a autoridade espiritual só é legítima quando nasce da cruz. Paulo não conquistou corações pela aparência, mas pela profundidade. Ele dizia: eu morro todos os dias, e é desse lugar que flui a verdadeira liderança, não de cima de palcos, mas de cima de altares manchados pela entrega. O maior sinal de um líder verdadeiro não é o sucesso público, mas o quanto ele sangra em secreto para manter a santidade diante de Deus. Você está ouvindo vozes com carisma ou com cruz? Porque seguir líderes sem altar é um atalho para se afastar do Cordeiro, a reinterpretação moral da santidade. Santidade não é um conceito cultural, é uma exigência eterna, mas, nesta geração, ela foi reeditada, relativizada, reembalada. A santidade que antes confrontava, agora é interpretada. A que antes separava, agora acomoda. A que antes queimava, agora massageia. A reinterpretação moral da santidade é um dos sinais mais gritantes de que estamos vivendo um tempo de inversão espiritual. Um tempo em que o padrão de Deus está sendo negociado para caber no estilo de vida moderno. Antigamente, o temor ao Senhor era a raiz da obediência. Hoje é considerado fanatismo. O que antes era chamado de pecado, agora é chamado de liberdade pessoal. O que a Bíblia condena com clareza, muitos tentam recontextualizar com discursos suaves, como se a cruz pudesse ser adaptada às vontades humanas. Mas o Cordeiro que foi à cruz não morreu para reformular padrões morais. Morreu para matar o pecado, não para torná-lo palatável. No contexto hebraico, santidade significa separação. Ser santo é viver distinto, mesmo que em meio a todos. Mas, em nome da inclusão, muitos estão diluindo a distinção. O povo de Deus deixou de ser sal, porque não quer mais parecer diferente. Deixou de ser luz, porque não quer ofuscar as trevas. E nesse processo, estão trocando o fogo do altar pelo brilho das telas. Estão dizendo: Deus entende o meu coração. Sim, Ele entende. Mas é justamente por isso que Ele julga. Porque conhece a raiz da rebelião escondida atrás da justificativa. Essa santidade reescrita é o engano mais elegante, porque ela não nega Deus, apenas reduz o que Ele exige, não expulsa a Bíblia, apenas seleciona os versículos, não quebra a cruz, apenas troca seu peso por uma estética confortável. E assim, a igreja perde sua autoridade, porque não há unção onde há tolerância ao pecado, não há fogo onde o altar está vazio. O chamado à santidade não é um fardo, é um privilégio, é o selo dos que pertencem a Deus. Sem ela, ninguém verá o Senhor, não importa o quanto cante, sirva ou contribua. A santidade não é sobre perfeição, é sobre separação. Sobre viver para agradar aquele que te comprou com sangue. Você ainda vê santidade como caminho ou como obstáculo. Porque dependendo da resposta, você não está reescrevendo apenas a moral, está negando o próprio Senhor da santidade. A indiferença como nova apostasia. A apostasia, quando pensada, geralmente é imaginada como uma ruptura escandalosa. Alguém que abandona a fé publicamente, que renuncia a Cristo com palavras ou ações visíveis.
Mas há uma forma mais sutil, mais silenciosa, mais comum e por isso mais perigosa: a indiferença. A nova apostasia não se manifesta com gritos. Ela entra em silêncio, camuflada na rotina, mascarada de normalidade. Ela está na alma que já não chora ao ouvir a cruz, no coração que já não se constrange ao perceber o pecado, no crente que ouve a palavra como quem ouve uma palestra, sem temor, sem reverência, sem transformação. A apostasia moderna não é apenas teológica, é emocional. É relacional, é o esfriamento invisível que vai apagando o fogo até que reste apenas fumaça. Jesus já havia profetizado: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E essa frieza, disfarçada de maturidade, está se tornando um padrão entre aqueles que deveriam carregar o brilho da presença. O costume com o sagrado adormece a consciência. A familiaridade com a glória torna a alma entorpecida. E aos poucos, o que antes gerava temor, agora gera tédio. A cruz já não impressiona. O sangue já não comove. A eternidade já não desperta. No contexto das cartas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia não era herética. Era indiferente, e isso foi suficiente para que o próprio Cristo dissesse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O problema não era a doutrina errada, era o coração morno, e é exatamente isso que tem se multiplicado hoje. Cristãos corretos na teoria, mas mortos na prática. Frequência sem fervor, presença sem paixão, confissão sem convicção. A indiferença é traiçoeira porque ela não te tira do templo. Ela te esvazia por dentro enquanto você ainda canta, ainda serve, ainda prega. Ela mata a comunhão antes mesmo de matar a participação. E o corpo continua presente, mas a alma já está distante. O altar ainda está montado, mas não há mais sacrifício. Só cinzas. Você ainda sente o peso da presença de Deus? Ainda chora ao orar? Ainda queima ao ler a palavra? Ou está apenas repetindo movimentos, esperando que algo mude sem que o coração se renda? Porque talvez, sem perceber, você não se afastou da igreja, mas já se afastou do Senhor. A pressa como substituto da esperança. Esperar se tornou sinônimo de fraqueza. Na era do instantâneo, onde tudo chega em segundos e tudo pode ser descartado em cliques, a esperança bíblica parece obsoleta. Mas ela nunca foi tão urgente, porque a pressa que domina esta geração não é apenas um hábito, é uma doutrina silenciosa que substituiu a fé pelo imediatismo e a eternidade pelo agora. A pressa espiritual é uma tentativa humana de acelerar processos que Deus ordenou em tempos. Pessoas que não suportam esperar por direção se precipitam em decisões. Corações que não suportam esperar em oração correm atrás de respostas em atalhos. E assim, a alma se torna ansiosa, impulsiva, inquieta. Tudo precisa ser rápido. Até o agir de Deus precisa ser para ontem, mas o Deus da Bíblia não trabalha com ansiedade. Ele trabalha com propósitos. Nas Escrituras, os maiores milagres aconteceram depois de longos períodos de silêncio. Abraão esperou décadas. José passou anos no esquecimento. Moisés, 4 décadas no deserto. O próprio Jesus viveu 30 anos em anonimato antes de 3 anos de ministério. A pressa nunca foi sinal de fé. Ao contrário, a verdadeira fé é paciente. Ela sabe que o tempo de Deus não atrasa e sabe que a esperança que não se apressa se fortalece. No contexto do Novo Testamento, a esperança não era um desejo positivo, era uma convicção fundamentada. Os cristãos aguardavam a volta de Cristo não como uma possibilidade, mas como uma certeza inegociável. Hoje, porém, muitos mal pensam sobre isso. Falam em propósito, mas não em eternidade. Sonham com bênçãos, mas não com o céu. Esperam respostas, mas não esperam o Senhor.
Porque a esperança foi trocada por pressa, e onde há pressa, não há perseverança. Essa substituição não é inofensiva. Ela gera uma geração frágil, incapaz de suportar o tempo de Deus. Uma geração que abandona processos, que troca promessas por recompensas imediatas, que desiste da cruz quando ela demora a se transformar em coroa. Você ainda é capaz de esperar em silêncio, confiando que Deus está agindo mesmo quando tudo parece parado? Ou a sua fé só resiste quando o resultado é rápido? Porque talvez o que você chama de demora seja apenas o tempo exato que Deus está usando para te preparar, e a pressa pode estar roubando aquilo que só a esperança pode sustentar. A fome de milagres, mas não da palavra. Milagres atraem multidões, palavras atraem poucos. Essa sempre foi a realidade, e ainda é. A geração atual está faminta por sinais, maravilhas, experiências intensas, mas se mostra cada vez mais indiferente à Escritura, à doutrina, à verdade que santifica. A fome se tornou seletiva. Quero o espetáculo, mas não quero o ensino. Quero o toque, mas não quero o texto. Quero a cura, mas não quero a cruz. Nos dias de Jesus, muitos o seguiam não pela verdade, mas pelos pães e peixes. Quando ele multiplicava, a multidão crescia. Quando ele pregava verdades duras, todos iam embora. Isso se repete hoje. Muitos querem Jesus como curador, libertador, solucionador, mas rejeitam Jesus como Senhor, como mestre, como caminho estreito. E isso cumpre o alerta profético. Haveria um tempo em que as pessoas buscariam mestres segundo seus desejos, com coceira nos ouvidos, rejeitando a verdade. A fome por milagres não é o problema. O problema é quando ela substitui a fome pela palavra, quando se torna critério espiritual. Quando alguém mede a presença de Deus pelo que sente e não pelo que obedece. Quando a emoção vale mais que a revelação. Quando o fogo do momento é mais desejado que o caráter moldado no secreto. Segundo o original grego, a fé vem pelo ouvir da palavra, rema, a palavra viva, aplicada, que transforma. Mas muitos trocaram essa escuta silenciosa por gritos, quedas e experiências fugazes, e assim se tornam espiritualmente desnutridos. Porque o milagre pode aliviar, mas só a palavra alimenta. O milagre muda a situação. A palavra muda o coração. Essa inversão gera crentes viciados em eventos e cultos impactantes, mas incapazes de sustentar uma vida com Deus no dia mau. Pessoas que conhecem os moveres, mas não conhecem as Escrituras. Que choram com músicas, mas não se quebrantam com o versículo. Que se movem por atmosfera, mas não pela verdade. E com o tempo, essa fome por manifestação sem profundidade se transforma em idolatria sensorial. Você deseja que Deus fale ou apenas que Ele faça? Porque quem tem fome da palavra tem fé para esperar. Tem estrutura para permanecer, tem discernimento para reconhecer o falso e tem maturidade para adorar, mesmo quando o céu está em silêncio. A cultura da autoexaltação no púlpito. O púlpito, que deveria ser um lugar de rendição, se tornou um palco de exibição. O altar, que deveria exaltar Cristo, passou a exaltar personalidades. A cruz foi empurrada para os bastidores, e no centro ergueu-se a imagem de homens carismáticos, articulados, celebrados, mas vazios de quebrantamento. A cultura da autoexaltação no púlpito não começou com soberba explícita. Começou com elogios inofensivos, com holofotes justificados, com estratégias para atingir mais pessoas. Começou com a boa intenção de atrair, mas terminou afastando, porque onde o ego cresce, o espírito se retira. Onde o nome humano é glorificado, o nome de Jesus se torna apenas pano de fundo. O discurso agora é sobre propósito pessoal, crescimento, influência, autoestima. E a cruz? A cruz virou referência simbólica,
A morte do eu deixou de ser exigência para ser evitada. O púlpito passou a vender sucesso em nome da fé, prometer palcos sem deserto, recompensas sem renúncia. É a substituição profética mais sutil e mais perigosa. O ego no lugar do cordeiro. No contexto histórico da igreja primitiva, os apóstolos pregavam a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Eles não competiam por visibilidade, não viviam de aplausos, não construíam impérios pessoais. Eles eram perseguidos, marginalizados, rejeitados, mas eram cheios da presença, porque nunca buscaram fama, buscaram fidelidade. Hoje, as redes sociais transformaram ministros em influenciadores. Sermões viraram conteúdo, pregações viraram reels, e o critério para medir impacto passou a ser visualização, engajamento, alcance. Mas diante do céu, esses números não têm peso. O que importa não é quantos te seguem, é quem você está seguindo de fato. A palavra de Deus não precisa de retoques para ser eficaz. Ela não precisa de adornos para ser poderosa. Ela não precisa de um orador habilidoso para ser viva. Ela só precisa de um coração rendido, que não queira ser visto, mas queimar por aquele que vê tudo. Você está sendo alimentado por homens que apontam para si ou para a cruz? Porque uma geração que aplaude o ego não reconhecerá o Cordeiro quando ele vier em glória, pois estará ocupada demais buscando líderes que brilham mais que obedecem. O crescimento dos movimentos sem arrependimento. Movimentos crescem, conferências lotam, ministérios se multiplicam, mas o arrependimento desapareceu. As lágrimas rarearam. Os altares se encheram de músicas, mas esvaziaram-se de rendição. O crescimento que não é acompanhado por santidade é só um inchaço, e quando o corpo espiritual incha sem purificação, o que deveria ser vida se transforma em doença. Estamos vendo o florescimento de movimentos carismáticos, apaixonantes, populares, a paixão, a vibração, a multidões. Mas muitas vezes falta um elemento essencial: quebrantamento. É possível levantar as mãos, gritar aleluias e voltar para casa com o mesmo coração corrompido. É possível pular no culto e continuar preso ao pecado no secreto, porque arrependimento não é emoção momentânea. É ruptura com o velho homem, é cruz no ego, é renúncia na carne. No contexto bíblico, todo avivamento legítimo começa com arrependimento. Em Atos, quando o Espírito veio, os corações foram transpassados. Que faremos? Perguntaram. Pedro respondeu: arrependei-vos. Mas hoje, a mensagem central de muitos movimentos é: siga seu chamado, liberte seu potencial, acredite em si mesmo. Isso não é evangelho. Isso é humanismo maquiado de espiritualidade. O Espírito Santo não foi enviado para nos fazer sentir melhor com quem somos, mas para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A igreja que cresce sem confrontar o pecado está multiplicando seguidores, não discípulos. Está construindo reputação, mas não está preparando noiva. E uma noiva sem arrependimento não está pronta para o noivo. Movimentos sem arrependimento formam líderes sem caráter. Formam igrejas que vivem de eventos, mas não de consagração. E o mais perigoso, geram um cristianismo superficial, que conhece as promessas, mas não suporta os processos, que quer o Espírito, mas não a santidade, que clama por fogo, mas rejeita o altar. Você se emociona nos cultos, mas continua justificando o pecado? Você serve, canta, ministra, mas ainda não se prostrou completamente diante do Senhor? Porque sem arrependimento, todo movimento espiritual é apenas movimento humano. E o céu não reconhece multidões, ele reconhece corações rendidos. A porta está fechando e você ainda está hesitando. A história sempre se repete antes de se encerrar. Nos dias de Noé, a humanidade também se distraía com o comum.
Comiam, bebiam, casavam-se, construíam. A arca estava diante deles, mas ninguém acreditava. O juízo não parecia urgente, até o dia em que a porta se fechou e o silêncio substituiu a oportunidade. A profecia não anuncia apenas o que virá. Ela expõe a condição atual. E o sinal mais temido não é o caos no mundo, mas o adormecimento dentro da igreja. Porque o juízo não pega de surpresa os que estão no mundo. Ele alcança os que conhecem a verdade e, mesmo assim, hesitam em obedecê-la. O tempo da hesitação é o último estágio antes do endurecimento. É o momento em que o coração ainda sente, mas já resiste, em que a mente entende, mas o corpo não reage. E é aí que a voz do Espírito chama mais forte. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque a porta ainda está aberta, mas não por muito tempo. De acordo com o contexto hebraico, o verbo fechar, usado em Gênesis 7, carrega a ideia de um ato definitivo, selado pela mão de Deus. Não foi Noé quem fechou a arca, foi o próprio Senhor. Há portas espirituais que apenas Ele pode encerrar, e quando o faz, ninguém mais abre. Essa é a realidade que poucos querem ouvir. Porque o Evangelho moderno fala sobre começos, mas raramente fala sobre fins. Hoje, muitos estão dentro de templos, mas fora da arca. Estão cercados por religião, mas distantes da presença. Confundem pertencer a uma instituição com estar salvo por Cristo. Mas quando a porta se fechar, não haverá tempo para teologia, debate, argumento ou autojustificação. Haverá apenas o som da chuva e o peso da consciência tardia. Esta é a hora de entrar, de decidir, de se render. O Evangelho não é um convite para assistir, é um chamado para atravessar. A salvação não é teoria, é entrega. O arrependimento não é emoção, é retorno. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe. Alguém que você ama talvez ainda esteja do lado de fora. A porta está aberta, mas o tempo está curto. Escolha entrar antes que o silêncio volte a cair sobre a terra.